Os relatos de cercos medievais que sobreviveram nas crônicas são relatos de estratégia e sofrimento, dos comandantes que tomaram decisões e dos castelos que resistiram ou caíram. O que eles não são, com pouquíssimas exceções, são relatos de cheiro. A tradição das crônicas medievais foi escrita por homens que entendiam que a posteridade leria sua obra, e a posteridade, como eles corretamente julgaram, estaria mais interessada no resultado do cerco do que na experiência olfativa das pessoas dentro dele. Mas o cheiro é informação, e o cheiro de um castelo sitiado nos estágios finais de um cerco prolongado era uma informação sobre o que estava acontecendo com as pessoas e com o lugar de uma forma que nenhuma narrativa tática consegue captar por completo. Este é o relato que as crônicas não escreveram. O cerco começa de forma limpa, se é que se pode dizer que um cerco começa de forma limpa. A guarnição está com força total. Os estoques de comida estão intactos. A água do poço está saindo limpa. Os cavalos nos estábulos estão saudáveis. Os cães estão alimentados, os arranjos para manejo de resíduos, as latrinas embutidas no muro, o monte de lixo orgânico no canto do pátio, são adequados para a população que atendem. O castelo, na primeira semana de um cerco, é um sistema funcional, ainda que sob pressão. O cheiro é o cheiro de cavalos, fumaça de lareira e da produção biológica comum de várias centenas de seres humanos vivendo em espaços apertados. Esse é o ponto de partida. Tudo o que vem depois é um afastamento dele. O primeiro evento biológico significativo é o abate dos animais maiores. Cavalos que não podem ser alimentados morrerão de fome. E um cavalo morrendo é um problema pior do que um cavalo abatido, porque um cavalo abatido fornece carne, e um cavalo morrendo não fornece nada além do cheiro da morte. A decisão de abater os cavalos é tomada cedo, em um cerco sério, e é uma decisão com implicações militares. Nenhuma investida de cavalaria, nenhum mensageiro montado, opções reduzidas para o comandante da guarnição, e também biológicas. Um animal grande abatido no pátio do castelo precisa ser esquartejado, e o esquartejamento é um processo que produz sangue, vísceras e resíduos em volumes que a infraestrutura já existente de manejo de resíduos do castelo não foi projetada para processar. O sangue escorre pelo pátio, as vísceras vão para onde houver espaço. O cheiro do abate recente é temporário. O cheiro dos resíduos que ele gera, ao ar livre de um pátio que não tem nenhum mecanismo para removê-los, não é. O abastecimento de água é a variável que determina se o cerco termina em dias ou em meses, e a gestão do poço é a tarefa operacional mais crítica que o comandante da guarnição possui. Um poço dentro das muralhas que forneça água limpa é a diferença entre um cerco e uma morte lenta por sede. A sede mata mais rápido do que a fome e deteriora a função cognitiva mais rapidamente do que quase qualquer outra coisa, o que significa que uma guarnição morrendo de sede não consegue tomar as decisões que lhe permitiriam sobreviver. A força sitiadora entende isso e tentará, onde a geografia permitir, desviar, bloquear ou contaminar o abastecimento de água. O que ela nem sempre pode impedir é a contaminação que vem de dentro das muralhas. A poluição gradual do lençol freático sob o pátio do castelo, pelos resíduos biológicos que se acumulam acima dele. As latrinas são a infraestrutura que a imagem romantizada do castelo medieval omite com mais frequência. Garderobe, o poço vertical no muro que despejava os dejetos no fosso ou em uma cova abaixo, funcionava adequadamente em circunstâncias normais e em circunstâncias de um cerco curto. Um cerco prolongado alterava as duas variáveis. O fosso, se fosse o destino da garderobe, acumulava resíduos em volumes que o fluxo normal da água não conseguia dispersar. E o cheiro de um fosso de cerco em seus estágios finais foi documentado por comandantes sitiadores suficientes para formar uma linha consistente na literatura militar da época. A cova, se fosse o destino, enchia, e uma cova de garderobe cheia era uma cova que precisava ser esvaziada ou abandonada em favor de alternativas para as quais a arquitetura do castelo não havia se preparado. As alternativas eram o pátio, os cantos e os espaços entre edifícios, que se tornavam à medida que o cerco avançava e a infraestrutura formal de resíduos se tornava insuficiente. A infraestrutura informal de resíduos de uma população fechada, sem nenhum outro lugar onde colocar aquilo que seus corpos produziam. Isso não é um fracasso da sensibilidade medieval em relação à higiene. A aritmética de um sistema fechado, no qual a produção de resíduos continua em taxa constante e a remoção dos resíduos se tornou impossível. A guarnição de um castelo sitiado em seu terceiro ou quarto mês de bloqueio não estava vivendo na sujeira por escolha. Estava vivendo nela porque a alternativa era não viver. Os mortos eram a pior parte de tudo. Os animais morriam primeiro. Os cavalos já contabilizados, o gado, os porcos e as galinhas consumidos em sequência, à medida que os estoques de comida se esgotavam, cada morte acrescentando mais peso biológico ao pátio. Depois as pessoas começaram a morrer. Não inicialmente de fome, que leva mais tempo do que dura a maioria dos cercos, antes que uma decisão seja forçada, mas das doenças que as condições do cerco produziam de maneira confiável. Disenteria, espalhando-se pelo abastecimento compartilhado de água contaminado pelos resíduos que se acumulavam no pátio.
tifo carregado pelos piolhos que proliferavam nos espaços apertados e na lavagem insuficiente que as condições do cerco impunham. Pneumonia, atacando o sistema imunológico de pessoas cuja nutrição estava piorando e cuja exposição ao frio aumentava à medida que o combustível para aquecimento se tornava escasso. Os mortos precisavam ir para algum lugar. Em um castelo sob cerco, esse algum lugar era limitado. O sepultamento no pátio era a principal opção, e o sepultamento no pátio era adequado, desde que o pátio fosse grande o suficiente em relação ao número de mortos, e as covas fossem profundas o bastante para impedir que os processos biológicos de decomposição chegassem à superfície. À medida que o cerco se prolongava, a taxa de mortalidade aumentava e a condição física da guarnição sobrevivente se deteriorava, a profundidade das covas diminuía, o espaço entre elas diminuía, e os processos biológicos que o enterro profundo havia contido começaram a alcançar a superfície do pátio e a entrar no lençol freático e no ar. A força sitiadora, acampada nos campos fora das muralhas, tinha seus próprios problemas biológicos. A doença se espalhava pelos campos de cerco, com a eficiência típica de qualquer concentração de pessoas sob estresse, com saneamento inadequado. Mas a força sitiadora tinha uma vantagem que a guarnição não tinha: espaço. A doença em um campo de cerco era séria. A doença em um castelo fechado era catastrófica. A proporção entre pessoas e espaço limpo disponível era a variável que determinava a trajetória biológica do cerco, e dentro das muralhas, essa proporção só se movia em uma direção. O cheiro de um castelo sitiado em seus estágios finais foi documentado em relatos suficientes para permitir uma reconstrução que é, no mínimo, plausível. As notas de base eram os odores permanentes do castelo antes do cerco: cavalos, fumaça, ocupação humana, amplificados pelos meses de acúmulo que o cerco impedira de serem controlados. Acima deles estavam os compostos mais fortes e mais voláteis da decomposição: o cheiro do monte de lixo orgânico que não era esvaziado desde o começo do cerco, o cheiro das latrinas que haviam transbordado, além de seus destinos previstos, o cheiro dos mortos, animais e humanos, no pátio e sob ele. E acima desses, nos estágios finais, o cheiro específico de doce apodrecido, que fontes medievais e do início da modernidade descrevem com consistência suficiente para ser levado a sério. O cheiro que os contemporâneos associavam à peste e à pestilência, e que a biologia moderna identifica como os compostos orgânicos voláteis produzidos pelas comunidades bacterianas específicas da decomposição em grande escala, em um espaço quente e fechado. A decisão de se render foi tomada por um comandante da guarnição que respirava isso havia semanas ou meses. Sua guarnição estava reduzida, doente e desmoralizada. Sua comida havia acabado ou estava quase no fim. Sua água estava comprometida. Os mortos estavam no pátio sob seus pés e no ar que ele respirava. O cálculo estratégico: por quanto tempo ainda podemos resistir? O socorro está vindo, que termos de rendição podemos esperar? Era um cálculo feito por uma mente sob ataque biológico contínuo, vindo de todas as direções ao mesmo tempo. O comandante sitiador, entrando a cavalo depois que os portões se abriram, entrou em um mundo diferente. Ele estivera do lado de fora das muralhas. Estava saudável, alimentado e acompanhado pelo cheiro do campo aberto. O contraste entre o mundo em que ele estivera e o mundo no qual estava entrando era físico, imediato e total. As crônicas que registram o momento da rendição e a entrada da força vitoriosa ocasionalmente observam, na linguagem condensada da história oficial, que o castelo foi encontrado em mau estado de conservação ou que a guarnição estava muito reduzida. O que elas querem dizer e o que o cheiro no pátio disse à força que entrava antes que qualquer palavra fosse trocada é que a biologia dentro das muralhas havia vencido o cerco antes que o comandante abrisse os portões. O castelo não se rendeu. O castelo já havia sido derrotado por aquilo em que o cerco o transformara.